Mateus capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Queridos, hoje pela manhã a gente falou sobre uma parábola, parábola do bom samaritano. E hoje, novamente, à noite, a gente vai estar falando sobre a parábola do semeador. E o tema que eu gostaria de estar conversando com os irmãos nessa noite é: cultive a semente do Evangelho no seu coração. Cultive a semente do Evangelho no seu coração. O Evangelho, ele é uma semente de Jesus que foi deixado aqui na terra para ser plantado no coração, na boa terra, daqueles que compreendem, daqueles que aceitam, daqueles que cuidam dessa semente, com o objetivo de, uma vez essa semente sendo plantada, ela seja cuidada, regada, para que ela possa crescer e assim dar frutos, como Jesus disse, frutos que possam realmente multiplicar-se, como ele disse, a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, o Evangelho, ele tem um processo natural de crescimento. Ele é plantado, é acolhido no coração, ele é cuidado. Naturalmente, se for cuidado, ele vai crescer e vai render frutos. Para isso, a proposta do nosso tema: cuide da semente do Evangelho no seu coração. Diz o texto que Jesus estava à beira-mar, ensinando, como era de costume ele fazer isso. Diz o verso 2 que grande multidão estava ao redor de Jesus, numa situação que ele teve que ir para o barco e um pouco para a água, e aí a multidão ficou na beira-mar. E aí Jesus começou a ensinar aqueles irmãos que ali estavam, todos que estavam ali olhando para Jesus, e ele começou a ensinar, a contar essa história, porque parábola é uma história simples de se compreender. E aí Jesus narra essa história desse homem, que ele identifica como um semeador, que ele saiu para semear, fazer o seu trabalho, cumprir com a sua ordenança de semear. E a história continua no verso 4, dizendo que ele começou a semear, e uma parte dessas sementes que ele semeou, que ele jogou, ela caiu à beira do caminho, mas aí veio as aves e comeram aquela semente. Logicamente, a semente não cresceu, porque ela foi comida pelas as aves, O verso 5 diz que outra parte caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, visto não ser tão profunda a terra, Saindo, porém, o sol e a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Logicamente, por não ser tão profundo, talvez as raízes ficaram para o lado de fora, o sol era grande, pegou na raiz e queimou, matou aquela árvore, diz o verso 6, Mas diz o verso 7 também que caiu uma outra parte daquela semente entre os espinhos. Os espinhos cresceram e sufocou aquela semente, logicamente também não cresceu. Mas o verso 8 diz que, enfim, a outra parte daquelas sementes caíram numa terra boa, que deu fruto. Frutos a 100, a 60 e a 30 por um.
Jesus queria ensinar algo para aquela multidão que estava ao seu redor. Primeiro, que a gente pode identificar que o semeador que sai a semear, é justamente cada um de nós. Aqueles que já compreenderam o Evangelho têm a responsabilidade, têm o compromisso de, assim como um semeador que cumpre sua ordenança de semear, nós temos esse compromisso de semear o Evangelho, que aqui é identificado como essa semente. O Evangelho é identificado como a semente do semeador que é lançado. Mas aí a gente também tem outros elementos nessa parábola, que é os lugares quais as sementes foram jogadas. A primeira, ele diz que caiu na beira do caminho e as aves comeram, como aqui já foi explicado. Depois sobre a rocha que não criou raiz, e depois sobre os espinhos. E aí eles ficaram, os discípulos e as pessoas que estavam ao redor de Jesus, começaram a querer compreender o que significava aquilo. Então nem eles entenderam na hora o que é que significava. Se a gente andar mais um pouco, você que está de Bíblia aberta, se a gente for para o verso 18, ainda no capítulo 13, a Bíblia ela vai se interpretar, é uma das primeiras regras de interpretação. A Bíblia se interpreta por si só. E a gente vê isso aqui claramente a partir do verso 18. Diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. O próprio Jesus vai estar ensinando aos discípulos. Ele diz assim no verso 19: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo rochoso é esse o que ouve a palavra e logo o recebe com alegria. Mas, diz o verso 21, não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Verso 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Diz o verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. O próprio Jesus, ele se encarrega de explicar a parábola. É interessante que todos esses 4 solos que foi jogado a semente do Evangelho, todos eles ouvem, como Jesus aqui explica. Todos ouviram, todos 4 solos, que aí é uma representação de pessoas que recebem o Evangelho. Então diz que todos 4 ouviram, mas cada um desses tiveram comportamentos diferentes a respeito da reação do Evangelho. É bem verdade que Jesus ele sempre quer o melhor para cada um de nós. O Evangelho que chega ao seu coração nessa noite, saiba, querido amigo, querido visitante, é para o seu bem. Você não tem ideia como essa semente pode provocar mudanças na sua vida, e digo, mudanças para melhor, porque tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é bom e é para melhor. Talvez você não tenha nem ideia, talvez você já tenha até ouvido sobre o Evangelho, mas você não compreende. Se você compreender, irmãos, uma vez eu estava lá num Amigos de Fé, falando para aqueles irmãos, logo no começo, a gente estava estudando o livro de João, não foi, Marcos? O livro de João foi a nossa primeira experiência. E eu disse para eles, olha, ninguém em sã consciência, ele nega a Jesus. Ninguém. Como assim? Dizer assim, olha, você quer aceitar Jesus na sua vida? E a pessoa diz, não quero não. Como assim? Alguém dizer assim, eu não quero Jesus. Ninguém em sua consciência pode dizer um negócio desse. Mas é porque não compreende o que significa aceitar a Jesus. É porque eles ainda não entenderam o quanto eles precisam e necessitam, porque nós precisamos desse Evangelho. O homem ele foi criado por Deus, sabe?
Uma vez esse homem criado por Deus, esse próprio Deus sabe qual é o melhor para a vida desse homem. Eu uso também outra figura de linguagem, por exemplo, sobre os manuais. Todo aparelho tem manual, seja ele eletrônico, seja ele elétrico, seja ele o que for. Se você comprar um celular, ele vai vir com manual. Você tem que usar conforme o manual. Você lê o manual, está lá. Se você comprar, sei lá, uma geladeira, vai ter que olhar o manual da geladeira, tudo direitinho. Se comprar um carro, também. Por quê? Vem o manual. Para orientar você a usar aquele produto da melhor forma possível. O manual vem daquele que fabricou. Se ele fabricou o produto, ele sabe muito bem qual é a melhor forma de usar o produto. Então a gente tem que seguir aquela instrução do criador do manual, do criador do produto, está dizendo. Então, se a gente não fizer isso, irmãos, vamos perder o produto, porque ele não vai funcionar. Pega um carro, não faz a troca de óleo direitinho, não bota água, não faz lá o que está no manual, o carro vai quebrar. Ele não vai produzir aquilo que ele deveria produzir. Por quê? Porque não seguiu o manual. Então presta só atenção. O ser humano, quem foi que criou o ser humano? Foi Deus. Qual é o manual de vida do ser humano? A Bíblia. E se eu não seguir o manual, o que é que vai acontecer comigo? Sabe, vou quebrar. Por isso que nós precisamos receber e cuidar essa semente no nosso coração. Por isso que muitos e muitos homens e mulheres estão aí fora funcionando de forma errada. Por quê? Porque não segue o manual, não entendeu a necessidade de estar seguindo esse manual. Porque a Bíblia não é livro religioso, a Bíblia é um manual de vida. O povo aqui diz que é um livro religioso. Para mim não, para mim é um manual de instrução de vida. É onde eu sei que nela me orienta a ser um bom pai, a um bom esposo, um bom amigo, um bom vizinho. É nela que vai me orientar sobre o certo ou o errado. Por quê, irmãos? Você pode dizer, pastor, mas aí eu posso fazer o que eu quero. Eu tenho consciência. Tem nada. Você não tem ideia como você não tem consciência. Sabe? A Bíblia vai dizer lá em Provérbios 16 que o coração do homem é enganoso. O nosso coração engana a gente mesmo. Paulo vai falar lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, sobre a briga da carne e do espírito. Paulo deixa claro que ele diz assim, olha, eu sei que é errado. Eu tenho consciência que é errado. Mas eu termino fazendo. E aquilo que é certo, eu sei que é certo, que é para fazer, mas isso eu não faço. Um homem sem Deus, meus irmãos, precisa estar, voltando-se para o manual. É por isso que Jesus deixou o manual, a semente do Evangelho, para a minha vida e para a sua vida. Para que a gente possa compreender, entender a necessidade de regar essa semente no nosso coração. Mas agora o que é que acontece? Ela está sobre você. Ela está perto de você. O Evangelho ele é anunciado em todos os cantos. Hoje em dia em redes sociais, televisão, rádio, igrejas tem de todo tipo em todos os lugares. E você certamente, a exemplo desses solos que aqui foi falado, você ouviu o Evangelho. Mas qual é a diferença? Olha só a explicação do próprio Cristo. Quando ele diz no verso 19, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, o que acontece? Diz o verso 19, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que Jesus fala no começo, no verso 4, que ao semear, a parte caiu à beira do caminho e as aves comeram. O maligno vem e rouba. Porque o Evangelho foi lançado na sua vida, na minha vida, mas a gente não deu muita atenção, porque a gente não compreendeu. E a Bíblia diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento de muitos. Para que você não compreenda a verdade do Evangelho, o inimigo se levanta para fazer você não compreender. Por isso que eu falei no começo que ninguém em sã consciência vai dizer não para Jesus. Ninguém em sã consciência, ele vai querer negar
ter uma vida com Cristo Jesus. Mas o inimigo, ele se levanta, como disse aqui no verso 19, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Por isso a proposta dessa noite: semeie, cuide da semente do evangelho no seu coração. Nós temos que não só ouvir a palavra, mas se esforçar para compreender. Pedir a Deus direção. O que é isso que o pastor está falando? O que é que está escrito na palavra? Eu quero entender, Senhor. Será que é verdade isso que está falando? Você tem liberdade de falar com Deus, de orar. Oração não é só coisa de crente. Qualquer pessoa pode orar, só é crer. Deus está perto de você, Ele está em todo canto. Você pode fazer isso, meu querido, a hora que você quiser. Abrir seu coração sozinho na tua casa, no teu quarto, dizer: Jesus, entra no meu coração, eu te aceito. E você tem uma vida nova com Ele, não tem segredo. Eu estava com o Marcos no gabinete. Marcos está aqui, levanta a mão aí, Marcos, só para todo mundo conhecer. Esse aí é o Marcos, é um dos novos crentes da nossa igreja. Tem um monte de gente, precisa de ajuda, precisa de acompanhamento. E eu conversando com o Marcos, aí eu disse para Marcos que, aí a gente conversando sobre o evangelho, expliquei tudo a ele, aí ele ficou olhando para mim bem sério assim. Eu disse: Marcos, você compreendeu? Aí ele disse: compreender sim, pastor. Porque ele ficou bem sério olhando para mim assim. Eu disse: você aceita Jesus no seu coração? Eu disse: aceito, eu quero. Ele compreendeu o evangelho. Aí ele disse: sim, mas eu tenho que fazer o que agora? Ele disse. Eu disse: vamos orar. Aí a gente orou, eu e ele. Aí a gente entregando a vida dele a Jesus, a gente orou. Mas é isso. As pessoas ficam: eu tenho que fazer o quê? Sabe, você tem que entregar a sua vida a Jesus. É a nossa parte. O evangelho foi semeado, foi plantado no coração de Marcos, mas a parte dele agora é cuidar. Ele recebeu no seu coração e ele precisa cuidar. E o Marcos está aqui hoje com a gente para a glória de Deus, mas porque ele ouviu, compreendeu e aceitou. Há um processo natural disso, e agora vai continuar a esse processo para que realmente o evangelho possa crescer e produzir frutos. E aí a gente ora, acompanha e cuida do novo crente para que ele produza fruto. E aí, continuando, no verso 20, Jesus dá outra explicação de outra situação dessa plantação dessa semente. O que foi semeado no solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria. Diz o verso 19, 21, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegadas a angústia, a perseguição por conta da palavra, logo se escandaliza. E aí, se tem uma coisa que eu falo para novo crente, é a verdade. Todo novo crente eu chego para ele e digo: olha, a igreja é isso, isso, isso e isso. Você vai sofrer perseguição. Seus amigos vão começar a fazer bullying com você, a falar besteira, a se afastar. Eu abro a caixa de ferramenta todinha e explico a verdade a eles. Sabe por quê, irmãos? Porque vai vir perseguição. Sabe por quê? Porque vem escândalo. Sabe por quê? Porque na igreja ele vai ver coisa errada. Porque é normal, eu falei hoje de manhã sobre isso. Porque a igreja é feita de gente. E gente é falha, a gente é pecador. Então, se um novo crente está aqui na igreja e vê um defeito de alguém, pronto, ele vai se escandalizar. É o que o texto está dizendo no verso 20. Jesus disse que esse tipo de pessoa que ouve, eles ouvem e recebem logo o evangelho. Aqueles que recebem com alegria, e agora é crente, e agora está lá na igreja 24 horas, o dia inteiro. Toma cuidado com essas pessoas. É por isso que a gente precisa cuidar de perto das pessoas. Então, elas recebem com muita alegria, diz o verso 20, mas não tem raiz. Não compreendeu o evangelho. O evangelho tem que ter profundidade. O evangelho tem que ter perseverança. E isso é um conselho para todas as pessoas. Então, procurem ter raiz do evangelho. Cuida da semente do evangelho no seu coração. Lê Bíblia, ora, vem para culto, persevera, irmãos. Não é fácil. Não é fácil permanecer no evangelho. Vem angústias, vem tribulação, vem escândalo. Diz o verso 20 que quando essas coisas vêm, as pessoas que não criaram raiz, porque a semente foi jogada num solo rochoso, quando essas coisas vêm, elas vão abandonar, vão fugir, não compreenderam o evangelho. Cuide da semente do evangelho no seu coração. Seguindo o verso 22, diz que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém,
os cuidados do mundo. E a fascinação das riquezas sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Crente infrutífero. Crente que não dá fruto. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu espero que eu, como vocês também, não se sintam assim. Porque a gente precisa produzir fruto. Quando isso não acontece, está aqui, foi Jesus que falou. Está aqui no verso 22. O que foi semeado entre os espinhos. Ser considerado como um solo espinhoso. Pessoas de solo espinhoso, o que é que acontece? Está aqui, irmãos, palavra de Jesus. Como eu já falei antes, todos os três, eles ouvem a palavra, mas não compreendem. O do verso 22, que é o dos espinhos, que aí é considerado o quê? Os cuidados do mundo. É o que Jesus fala em Mateus 6. Não andei ansiosos por coisa alguma, pelo que comer, pelo que vestir, pelo que beber. Os cuidados do mundo, a ansiosidade, se preocupa com muita coisa desse mundo, sabe? Enche a cabeça com cheio de coisas desse mundo. A fascinação pelas riquezas, a busca pela riqueza, pelo ter, pelo querer, eu quero, quer sempre o melhor. Isso requer tempo. E aí o que acontece? Você não cuida da semente do evangelho no seu coração. Solo espinhoso de Jesus. As fascinações do mundo, a riqueza, sufocam a palavra e a pessoa se torna infrutífera. Crente que não rende fruto, ou pessoas que não dão fruto, não abençoa ninguém, não cuida de ninguém, não consegue fazer nada. Porque a cabeça está cheia das coisas desse mundo. E a gente precisa pensar no evangelho. A gente precisa pensar no outro. A gente precisa pensar como a gente pode avançar. O que é que a gente pode fazer para ajudar as pessoas, para ganhar mais vidas, sabe? O que é que eu posso fazer para ajudar o Marcos a permanecer no evangelho? O que é que eu posso fazer para mais pessoas virem para a igreja? O que é que a gente tem que pensar, a igreja, frutificar. E aí vem o último verso, entrando aqui no final da nossa mensagem. Diz o verso 23, mas, porém, todavia, o que foi semeado em boa terra é o que ouve. Ele também ouviu o quarto solo. Qual é a diferença? Está aí no verso 23. Ele ouve a palavra e compreendeu. Meus irmãos, quando a gente compreende as coisas do reino, não tem como voltar atrás. A gente é inserido, é jogado, é colocado dentro. E agora Jesus faz parte da minha vida. E agora, sabe, esse evangelho está crescendo dentro de mim. E agora eu me preocupo 24 horas com as pessoas, o que fazer. Eu penso o reino, eu vivo o reino. Agora eu sei que eu sou um servo de Deus, eu não mando nele. Eu não faço as coisas quando dá. Você já viu? Imagina agora um funcionário chegar para o patrão e dizer, não vou hoje não, porque eu estou com dor de cabeça, eu estou meio estressado, não vou trabalhar hoje não. Imagina um funcionário chegar para o patrão e passar um mês sem trabalhar. Um mês, não, estou chateado na empresa. Fulano olhou para mim de cara feia lá na empresa e eu não quero mais trabalhar. Imagina, é uma posição de servo. O servo não tem que questionar, ele tem que fazer. Se você é servo, você tem que fazer. O seu rei e o seu senhor é Jesus. Então a gente se submete a isso. Por isso, quando a gente compreende o que é o evangelho, irmãos, nós entregamos nossa vida a ele. Nós sabemos que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Quando a gente compreende o quanto a gente é pecador, nós entregamos nossa vida a Jesus. Quando a gente compreende o quanto a gente é falho, nós entregamos nossa vida a Jesus. Nós cuidamos do evangelho que é lançado no nosso coração. Essa semente, uma vez bem cuidada, bem regada, ela naturalmente cresce. Foi Jesus que disse. Ela cresce, tem que crescer. Se é saudável, cresce. Imagina uma criança que não cresça. Estou falando só de estatura não, mas o processo natural de uma criança. Imagina uma criança que não cresça, todo mundo vai estranhar. Mesma coisa um crente que não cresce espiritualmente.
Mesma coisa é uma igreja que não consegue crescer, sabe, espiritualmente, fisicamente. Natural é o processo de crescimento quando se está saudável. Por isso, cuide da semente do evangelho no seu coração. Se não está acontecendo alguma coisa, rega, bota mais um pouco de água, dá mais atenção, porque é natural que o evangelho cresça na sua vida. Diz o texto que essa pessoa compreendeu. Este que compreendeu frutifica, no verso 23, e produz 100, a 60 e a 30. Ele multiplica. Ele se multiplica naturalmente porque ele compreendeu. Ele sabe que ele não pode mais parar. Ele sabe que a vida dele pertence ao Senhor, que agora ele tem que multiplicar esse evangelho. Por isso vai dizer lá em Atos 16, crê no Senhor Jesus Cristo, diz o verso 31, que será salvo tu e a tua casa. A salvação entra por um e vai multiplicando na vida de outros, o evangelho vai multiplicando. É os teus filhos, é a tua mãe, é o teu pai, é o teu primo, é o teu sobrinho. Você multiplica o evangelho, ele não para em você, porque ele foi bem semeado. E Jesus, essa noite, ele quer lhe convidar para que você seja um solo fértil, uma terra boa, para que o evangelho cresça no seu coração. Amém? Ele lhe convida essa noite a você abrir o seu coração para receber a semente do evangelho. Para que uma vez ela preparada, ela, sabe, irmãos, cuidada, ela vá crescer, germinar e dar frutos na sua vida e na minha vida. Jesus quer alcançar o seu coração. Jesus quer plantar a semente do evangelho no seu coração. Eu gostaria de poder orar com os irmãos nessa noite. E gostaria que todos os irmãos pudessem estar em oração também nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, pela semente do evangelho que foi plantada nos nossos corações. Obrigado, Pai, porque mesmo em meio a tantas lutas, o Senhor tem nos ajudado para que essa semente possa crescer em solo fértil e produzir frutos que venha a multiplicar ao nosso redor, Pai. Senhor, mas tem pessoas que precisam ainda abrir os terrenos dos seus corações e ter um encontro direto contigo. Eles precisam compreender, Pai, o quão bom é andar contigo, o quão bom é receber a semente do evangelho, o quão bom é saber que existe um Deus que nos ama, que nunca nos abandona. A palavra de Deus nos diz que mesmo que um pai e uma mãe venham abandonar um filho, o Senhor jamais nos abandonará. Louvado seja o teu nome, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça com as nossas vidas. Senhor, que o evangelho plantado aqui nessa noite venha germinar nos corações carentes de ti. Eu te peço pelos meus amigos e meus irmãos, que o Senhor faça crescer esse evangelho dos nossos corações, porque certamente o Senhor tem um plano nas nossas vidas, e o teu plano, ele é perfeito, ele é um plano maior que existe na vida de um ser humano, e que não pode falhar esse plano. O Senhor amou, entregou seu Filho para todo aquele que nele crê. Como diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e compreender esse evangelho e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar na sua fazer morada na sua vida, que o Senhor possa tocar no seu coração nessa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Os irmãos ainda de cabeça baixa, e eu gostaria apenas de fazer uma pergunta simples, e aí eu não vou me delongar. Você que entendeu, que compreendeu o evangelho nessa noite, diz assim: pastor, eu compreendi, eu quero
receber essa semente no meu coração. Se você entendeu desse jeito, você quer receber a semente do Evangelho no seu coração, levante sua mão, eu quero só orar por você. Tem alguém aqui nessa condição e eu não vou demorar, porque o Evangelho não é por força nem por nada. Tem alguém aqui nessa condição que quer receber a semente do Evangelho no seu coração, que entendeu a palavra e quer andar com Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o projeto e o plano que o Senhor tem na vida de cada um de nós, de cada amigo, de cada visitante, seja realizado no teu tempo e conforme a tua vontade. E que a nós que aqui estamos, que já recebemos essa semente, nós possamos cuidar dela em nossos corações, para que ela cresça e produza muitos frutos para a glória do teu precioso nome. Em nome de Jesus. Amém.